Olá, seja bem-vindo, começando mais uma semana. Segunda-feira, 21 de outubro de 2019. Faltam apenas 71 dias para acabar o ano. Parabéns aí aos contatos publicitários, viu? Hoje é o dia de vocês. Também se comemora o Dia do Despachante Público. É aquele profissional responsável pelo encaminhamento de requerimentos ou de dar início a trâmites burocráticos em órgãos públicos. Hoje é o Dia da Iluminação. Tem muita gente aí que reclama da falta de luz na rua onde mora, né? Também Dia Nacional da Alimentação na Escola e o Dia do Podcast. Podcast é isso que nós fazemos aqui todos os dias, né? São esses conteúdos que eu envio para você. Tipo um programa de rádio. A diferença é que você ouve em qualquer lugar, onde estiver. É só clicar o play e pronto. Podcast é muito recente. Quando eu comecei, a ideia era apresentar os meus conteúdos em vídeo. Mas quando eu vi o resultado, a audiência de alguns podcasts dos Estados Unidos, eu me empolguei. Tem comentarista lá com 1,5 milhão, 2 milhões de acesso, né? E quando o Guilherme me mostrou isso, eu falei, vamos ficar no áudio, viu, Guilherme? Melhor para nós por enquanto. O vídeo vem depois, numa segunda etapa. É interessante, nos anos 70, as transmissões de rádio aqui na cidade tinham pouco alcance. Eu cheguei a pensar nisso, que hoje se chama podcast, usando fitas cassete. Era a ideia para aquele momento. Naquela época, todo mundo tinha um tape no carro, né? Lembra do TKR, do Tojo? Todo mundo tinha. Mas aí surgiu um problemão. Como entregar as fitas, como fazer a distribuição do conteúdo para os ouvintes. Aí não demos prosseguimento. Eu e o Eduardo Yamada, você vê, né? Foi preciso esperar 40 anos para se fazer esse tipo de transmissão. E o podcast é novo, né? Mas está crescendo muito. E tomara que apareça mais e mais podcasts por aí, fazendo abordagens dos mais variados temas. As pessoas gostam, né? E precisam. É isso. Eu estou aqui todos os dias compartilhando meus comentários com você. E fico feliz, porque a nossa audiência cresce a cada dia. Obrigado pela sua audiência, então. Vamos em frente. Você está ouvindo Café Factual, a informação de todos os dias com Jairo Silva. Olha, deixa eu fazer uma correção aqui. Na semana passada eu falei que 2 trechos da Rua Alexandrina seriam recapeados a partir de hoje, né? Mas não é só recap não, é mais que isso. Na verdade, 2 trechos serão reconstruídos, quer dizer, é bem mais forte que o recap, né? Então, a partir de hoje, a Rua Alexandrina estará interrompida entre a Avenida Carlos Botelho e 15 de novembro e um pouco mais abaixo ali, entre a 7 de setembro e a Major José Inácio. E a Suzantur, que faz o transporte público na cidade, já programou os desvios das linhas que descem pela Alexandrina, tá certo? Novos pontos provisórios foram instalados na Rua 28 de Setembro e na Dom Pedro II. São elas linha Estação Norte Centro, linhas Santa Casa Centro e Vila Neri Centro. Essas linhas estão com seus itinerários alterados a partir de hoje, viu? Segunda-feira. A obra deve estar concluída em 120 dias. 4 meses de transtorno pela frente aí, né? É assim que é. Vamos em frente. Acerca do recap que a prefeitura vem fazendo pela cidade, há muita insatisfação. Na semana passada, o vereador Leandro Guerreiro, falando na tribuna, relatou uma situação desagradável vivida pelos moradores da Redenção. A principal rua do bairro não estava no cronograma do recap. Hoje um grupo de moradores da Redenção me ligam falando que os maquinários da prefeitura estavam na rua de baixo, na rua da esquerda, na rua da direita, na rua frontal, menos na rua que passa o ônibus, no ponto final dos ônibus da Suzantur. Tudo buraco, panela, dá bem de frente da Carmine Bota da escola. A única rua que não vai ser recapeada. Imagina um morador, que é a pior rua que tem, vendo os maquinários, a rua Sebastião José Alexandre, é a rua principal. Aí vê os maquinários na esquina da sua casa e fica sabendo que a rua da sua casa não vai ser recapeada. Bom, ligamos na transmissão ao vivo, liguei para o prefeito, liguei para o secretário. Realmente
Não estava na lista. Qual que é o critério? Eu perguntei, mas qual que é o critério, senhor secretário? O senhor recapeou a rua da sua mãe, a rua da sua irmã, recapeou a rua da irmã do Ayrton, recapeou a rua da casa do pai. E o cidadão comum? Qual que é o critério se a rua está pior? E vamos ver se vai chegar lá. Vamos ver, os moradores estão esperando o senhor secretário Peronte. Qual que é o critério que a prefeitura usa? Em recapear uma rua mais ou menos e deixar que está toda arrebentada sem recape. Eu queria saber qual que é o critério. Há quanto tempo que a gente vem falando sobre isso, né? Dessa falta de critério, de profissionalismo e de comprometimento com a população. O trabalho sem critério desagrada e acaba ficando mais caro para o bolso do cidadão contribuinte, além do desconforto, claro. Qualquer pessoa entende que linha de ônibus deve ser priorizada com recapeamento. A mesma coisa com os trechos onde há escola ou qualquer outro equipamento social, né? É esse descuido, essa falta de arremate que deixa o povo insatisfeito. Vamos em frente. A história da São Carlos Engenharia Ambiental ainda vai dar muito o que falar, viu? Existem denúncias aí sobre irregularidades lá no aterro sanitário. No começo do mês, os vereadores membros da Comissão de Meio Ambiente fizeram uma visita técnica ao local. Mas não falaram nada do que viram por lá, não. Essa comissão é composta pelos vereadores Robertinho Mori, Cidinha do Oncológico e Laíde Simões. Na sessão de terça-feira passada, o vereador Marquinho Amaral voltou à carga, viu? Bateu duro na São Carlos Engenharia Ambiental, de novo. Ele disse que a empresa não cumpre com suas obrigações e espera que a São Carlos Ambiental seja punida pela prefeitura. Jogar chorume, que deveria ser retirado das lagoas e ser tratado, eles estão jogando a céu aberto para economizar, porque tem que ser transportado até Guatapará, 70 quilômetros daqui. Esse carro aqui é um furgão, transporta, o estado que está, ele transporta o lixo hospitalar. Esses bandidos são os mesmos, professor Azuaite, daqueles que, no governo do prefeito Daiane de Mello, que deram um prejuízo de 2 milhões na época, que nós apuramos uma CPI nessa casa, eles tiveram que devolver aos cofres públicos. Olha o estado de um carro, de uma empresa que recebe 1.600.000 reais. Olha aqui os fios embaixo da direção. Olha o pneu do caminhão que eles dizem que é caminhão zero. O pneu está liso, colocando em risco os motoristas, os garis, e colocando em risco a população, um caminhão desse. Já teve um acidente recentemente que foi abafado e que nós temos as provas. Olha o estado dos banheiros, que os garis chegam cansados à noite para tomar um banho. Olha a falta de higiene, olha as portas. Uma empresa que some com 1.600.000 reais mensais dos cofres públicos. Olha o vestiário. São os mesmos armários da década de 90, desde a década de 90, que não se reforma. Olha o estado do banheiro, olha as caixas d'água, todas estampadas. O bicho dentro, ninho de passarinho ao lado da caixa d'água, cocô de pomba que mata pessoas. Não tem um forro, o vestiário é um barracão e eles chamam isso de vestiário. A prefeitura municipal está com uma bomba relógio na mão. Nós temos inclusive fotos de drone que mostram que depois das denúncias que nós fizemos nesta casa, eles passaram a melhorar aquele local. Mas eu tenho certeza que a seriedade desses 3 representantes da administração pública farão com que essa empresa criminosa, assassina, que assalta os cofres públicos, que ela seja punida. Tem uma comissão composta aí por 3 secretários, mais o vereador Marquinho Amaral, analisando a forma que a São Carlos Ambiental vem tratando o aterro sanitário da cidade, né? A empresa se defende e chegou a distribuir uma nota dizendo que seus veículos são novos e que, após a avaliação minuciosa de todos os seus processos, recebeu da CETESB a nota máxima, nota 10, do Índice de Qualidade de Resíduos, né? Pelos 2 últimos anos, referentes aí no caso a 2017 e 2018, comprovando que as operações da São Carlos Ambiental estão totalmente dentro dos padrões exigidos por lei. Mas não foi isso que o secretário Mariel Omo apontou no relatório produzido no mês de abril, né?
Eu entendo assim, se a prefeitura estivesse fiscalizando a destinação do lixo com rigor, nada disso teria acontecido. E pelo que se vê, isso não vinha acontecendo. E se a prefeitura afrouxa, não fiscaliza seus parceiros, eles fazem o que querem, né? Tipo Casa da Mãe Maria Joana. Vamos em frente. Deixa eu falar um pouco sobre o Outubro Rosa. Ontem, uma série de atividades aconteceu lá no cartódromo para lembrar o combate ao câncer de mama. No fim de semana, eu dei uma lida sobre isso, sobre o câncer de mama. Veja que 70% dos casos no Brasil são diagnosticados em estágio avançado. 70%. A fila do SUS é extensa e isso está associado diretamente à desigualdade social. Por isso, a doença vem matando cada vez mais no Brasil. Os médicos especialistas dizem que o SUS posterga, deixa para depois o exame de mama. E de acordo com dados do estudo Amazona, assinado por pesquisadores de 19 instituições e que leva em conta dados de pacientes atendidos pelas redes pública e particular, mostram que a proporção passa de 70%, ou seja, 53,5% dos diagnósticos são no estágio 2 e mais de 23% em estágio 3 da doença. O estudo brasileiro revela que as mulheres com acesso à saúde privada, as proporções se invertem. A grande maioria recebe diagnóstico no estágio inicial da doença. E é uma perversidade, Há um abismo entre quem pode pagar pela mamografia e continuar o tratamento e as mulheres que não têm recurso. O câncer de mama representou 24% do total de casos de câncer femininos no mundo em 2018, com aproximadamente 2.100.000 novos casos. É a quinta causa de morte por câncer em geral, com mais de 625 mil óbitos. E para 2019 aqui no Brasil, foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama, o que representa uma taxa de incidência de 56,33 casos por 100 mil mulheres. Esses números são do Instituto Nacional do Câncer. Daí a importância das mulheres se cuidarem, Fazer a prevenção e buscar pelo direito de fazer o exame pela rede pública. Olha, a programação do Outubro Rosa na cidade segue amanhã, terça-feira, com palestra no Centro Comunitário do bairro Castelo Branco, a partir das 14h. E no dia 28, segunda-feira que vem, será no Centro Comunitário do bairro Antenor Garcia, a partir das 9h. Vamos em frente. Olha, por hoje é só. Agradeço a sua atenção. Amanhã, bem cedo, você sabe, disponibilizo aqui um novo conteúdo para você ouvir onde estiver na hora mais apropriada do seu dia. Tenha uma ótima semana. Amanhã tem mais.